Hoje, no canal Cinepop Music, vamos relembrar a trajetória de 10 atores brasileiros que infelizmente tiveram suas vidas interrompidas por acidentes de carro ou moto. São histórias de artistas que marcaram a televisão, o teatro e o cinema, e que deixaram saudades. O criador deste canal se solidariza profundamente com os familiares, amigos e fãs de todos esses talentos que nos deixaram. Alguns desses casos você certamente vai reconhecer, mas aposto que o último da lista vai surpreender muita gente. Tem ator aqui que muitos nem sabiam que já havia falecido. E você, lembra de mais algum caso marcante? Compartilhe nos comentários, queremos muito saber a sua lembrança. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Número 1. Hamilton Fernandes. Hamilton Fernandes foi um dos atores mais respeitados de sua geração. Nascido em 1927 no Rio de Janeiro, começou sua carreira artística no teatro, onde construiu uma sólida reputação. Sua presença marcante e voz forte logo o levaram também para o rádio e, posteriormente, para a televisão. Nos anos 1960, destacou-se na recém-criada TV Globo, tornando-se um dos principais galãs da emissora. Seu papel como o inesquecível Dom Juan em Sangue e Areia, de 1967, foi um marco na teledramaturgia nacional, elevando ainda mais sua popularidade. Além disso, participou de outras novelas de sucesso, como A Grande Mentira e O Sheik de Agadir, e esteve presente em diversas peças teatrais e programas de rádio. Hamilton era conhecido pelo profissionalismo, elegância e talento, e estava no auge de sua carreira quando sofreu um grave acidente de carro em 29 de janeiro de 1968. Após o acidente, permaneceu internado por 69 dias, lutando contra as consequências das lesões. Infelizmente, faleceu em 7 de abril de 1968, aos 40 anos. Sua morte foi amplamente noticiada e muito sentida no meio artístico e pelo público, que perdeu um dos mais brilhantes talentos da época. Hamilton Fernandes deixou um legado importante para a TV e o teatro brasileiros, sendo lembrado até hoje como um dos primeiros galãs marcantes da Globo. Número 2. Célcio Marques. Célcio Marques era um jovem ator brasileiro que despontava no cenário artístico nacional durante os anos de 1960. Natural do Rio de Janeiro, começou sua carreira muito cedo, atuando no teatro e participando de peças estudantis. Com seu talento, carisma e boa aparência, rapidamente chamou a atenção de produtores de televisão. Foi na TV Globo que Célcio ganhou maior projeção, especialmente com seu trabalho na novela A Gata de Vison, de 1968, um dos grandes sucessos da emissora na época. Interpretando um dos personagens centrais da trama, Célcio conquistou o público e a crítica com sua atuação madura, apesar da pouca idade. Considerada uma das grandes promessas de sua geração, Célcio já estava cotado para novos papéis e projetos importantes quando sua trajetória foi abruptamente interrompida. No dia 16 de setembro de 1968, apenas 2 dias antes de completar 26 anos, sofreu um trágico acidente de carro que resultou em sua morte. Sua morte precoce deixou o meio artístico consternado. Jovem, talentoso e em plena ascensão, Célcio Marques poderia ter construído uma carreira brilhante na televisão e no teatro brasileiros. Até hoje é lembrado como um dos casos mais tristes de perda prematura de um talento promissor no país. Número 3. Sérgio Mansur. Sérgio Mansur foi um ator brasileiro que se destacou na televisão durante os anos 1970, especialmente por suas atuações marcantes em novelas de grande sucesso. Natural de São Paulo, iniciou sua carreira no teatro, onde demonstrou versatilidade e uma presença de cena cativante. Sua transição para a televisão foi natural e rapidamente se tornou um rosto conhecido do grande público. Sérgio brilhou em novelas como Minha Doce Namorada, de 1971, um grande sucesso da TV Globo, e especialmente em O Semideus, de 1973,
onde seu desempenho foi elogiado tanto pela crítica quanto pelos telespectadores. Dotado de um carisma natural e grande talento dramático, Mansur era visto como um dos principais nomes da nova geração de atores brasileiros. Além das novelas, também participou de peças teatrais e programas especiais para a televisão. No entanto, sua promissora carreira foi tragicamente interrompida. No dia 24 de dezembro de 1973, Sérgio sofreu um grave acidente de carro na rodovia Presidente Dutra, uma das principais ligações entre Rio de Janeiro e São Paulo. Após o acidente, ficou em coma por uma semana e veio a falecer na véspera de Natal, deixando família, amigos e fãs em profundo luto. Número 4. Zanoni Ferriti. Zanoni Ferriti foi um dos mais promissores atores da televisão brasileira durante os anos 1970. Natural de São Paulo, iniciou sua trajetória artística no teatro, onde logo se destacou por seu talento dramático e presença de cena. Sua seriedade com a profissão e seu carisma chamaram a atenção dos produtores de TV. Foi na TV Tupi que Zanoni viveu seu grande momento, quando foi escolhido para protagonizar a novela O Direito de Nascer, de 1978, um dos maiores sucessos da emissora. No papel principal, conquistou o público e foi reconhecido como um dos galãs mais respeitados da época. Seu trabalho na novela, marcada por uma história forte e emocionante, ajudou a consolidar seu nome no cenário artístico nacional. Além de seu trabalho na televisão, Zanoni também era muito respeitado no teatro, tendo participado de diversas montagens importantes e era conhecido por seu compromisso com o aprimoramento artístico. Infelizmente, em julho de 1978, no auge de sua carreira e da popularidade da novela, Zanoni sofreu um trágico acidente de carro que lhe tirou a vida. Sua morte foi um choque para o meio artístico e para os telespectadores, já que ele estava em plena atividade. Após a tragédia, seu personagem precisou ser assumido por outro ator, Adriano Reis, para que a novela pudesse ser concluída. Zanoni Ferriti é lembrado até hoje como um ator de enorme talento que partiu cedo demais, e seu trabalho em O Direito de Nascer permanece como um marco na história da teledramaturgia brasileira. Número 5. Osmar de Matos. Osmar de Matos foi um ator brasileiro que começava a ganhar destaque na televisão no final da década de 1970 e início dos anos de 1980. Natural de São Paulo, iniciou sua carreira no teatro, onde demonstrou grande talento dramático e uma versatilidade que logo o levou a conquistar espaço na tele. Era considerado uma jovem promessa da teledramaturgia nacional e havia sido escalado para interpretar Kleber, um dos personagens da aguardada novela As Três Marias, de 1980, da Rede Globo. A trama, baseada em obra homônima de Raquel de Queiroz, reunia um grande elenco e tinha enorme expectativa de público. Osmar estava entusiasmado com o papel e com as oportunidades que se abriam em sua carreira. No entanto, um trágico acidente de carro ocorrido em uma rodovia do interior de São Paulo em outubro de 1980 interrompeu de forma abrupta sua trajetória. O acidente aconteceu pouco antes da estreia da novela. Como consequência da fatalidade, seu personagem acabou sendo removido da trama e as gravações precisaram ser adaptadas. Antes de continuar, peço a todos que chegaram até aqui que deixem o seu like e que, se ainda não for inscrito, que se inscreva no canal. Muito obrigado. Número 6. Ricardo Zambelli. Ricardo Zambelli foi um jovem e talentoso ator brasileiro que vinha ganhando visibilidade na televisão durante os anos 1980. Nascido em São Paulo, iniciou sua trajetória artística no teatro, onde chamou atenção pelo seu carisma e capacidade de interpretação. Com o sucesso nos palcos, não demorou a ser convidado para participar de produções na televisão. Seu grande momento veio com a novela Um Sonho a Mais, de 1985, da Rede Globo, uma comédia romântica com toques de realismo fantástico, que trazia uma proposta diferente para a teledramaturgia da época. Ricardo Zambelli interpretava um dos personagens de destaque na história e sua atuação foi bastante elogiada por colegas e críticos.
Era considerado um dos atores mais promissores de sua geração, com grande potencial para construir uma carreira sólida na TV e no cinema. No entanto, durante o feriado de Carnaval de 1985, sofreu um trágico acidente de moto que lhe tirou a vida poucos dias após a estreia da novela. A morte repentina de Ricardo exigiu que sua participação na trama fosse revista e modificada pelos roteiristas. Sua ausência foi profundamente sentida no meio artístico, pois ele era um ator carismático, muito querido pelos colegas e em plena ascensão. Até hoje, é lembrado como mais um talento que teve sua carreira interrompida de forma precoce. Número 7. Chiquinho Brandão. Chiquinho Brandão foi um dos atores mais versáteis e queridos do cenário artístico brasileiro nos anos 1980 e 1990. Nascido em São Paulo em 1952, iniciou sua carreira no teatro, onde se destacou por seu talento tanto no drama quanto na comédia, sendo presença frequente em montagens premiadas. Também atuou no cinema, participando de diversos filmes da chamada retomada do cinema brasileiro. Sua entrada na televisão trouxe ainda mais reconhecimento. Ficou nacionalmente conhecido pelo papel na minissérie O Sorriso do Lagarto, de 1991, da TV Globo, uma adaptação da obra de João Ubaldo Ribeiro. Na minissérie, interpretava um dos personagens centrais, mostrando mais uma vez sua habilidade em compor tipos complexos e cativantes. Além de O Sorriso do Lagarto, Chiquinho havia participado de outras produções televisivas, filmes e peças importantes, tornando-se um dos atores mais respeitados de sua geração. Seu carisma, profissionalismo e bom humor também o tornavam muito querido entre colegas de elenco e equipe. Infelizmente, em 1990, após gravar cerca de 20 capítulos da minissérie, Chiquinho Brandão sofreu um grave acidente de carro que resultou em sua morte. Sua perda comoveu profundamente o meio artístico. Os roteiristas tiveram de adaptar a história e a ausência de seu personagem foi sentida, tanto por colegas quanto pelo público. Até hoje, Chiquinho Brandão é lembrado com carinho por sua versatilidade, seu talento inegável e sua contribuição marcante para o teatro, o cinema e a televisão do Brasil. Número 8. Angelito Porto Correia de Melo. Angelito Porto Correia de Melo, conhecido como Angelito Melo, nasceu em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, em 23 de abril de 1919. Com uma sólida formação em teatro, foi um ator que marcou presença em diversas gerações da dramaturgia brasileira, tanto no palco quanto na televisão. Começou sua carreira ainda jovem, no Teatro Gaúcho, e, mais tarde, se mudou para o Rio de Janeiro, onde passou a integrar importantes companhias teatrais. Angelito era conhecido por seu profissionalismo e pela forte presença cênica, que o destacava em personagens de perfil sério e paternal. Nos anos 1960, com o crescimento da televisão no Brasil, Angelito migrou para as telenovelas, tornando-se um rosto familiar ao grande público. Atuou em diversas produções de sucesso da TV Globo, como a emblemática O Sheik de HD, de 1966, uma das primeiras grandes novelas da emissora, e O Bem Amado, de 1973, novela de Dias Gomes que marcou a história da TV brasileira, por ser a primeira exibida em cores. Além da TV, Angelito também participou de produções cinematográficas e era reconhecido por sua versatilidade, transitando com facilidade entre diferentes gêneros e formatos. Em sua vida pessoal, era um homem discreto e apaixonado pelo ofício de ator, sempre respeitado pelos colegas por sua ética profissional e generosidade. Infelizmente, no dia 9 de agosto de 1989, aos 70 anos, Angelito Melo faleceu vítima de um acidente automobilístico. Ele dirigia rumo ao seu sítio, na região de Magé, Rio Grande do Sul, quando perdeu o controle do veículo na rodovia Magé-Manilha, vindo a falecer no local. Sua morte foi profundamente sentida pelo meio artístico, que perdeu um de seus veteranos mais respeitados. Número 9. Mário Beger Benvenuti. Mário Beger Benvenuti, mais conhecido como Mário Benvenuti, nasceu em São Paulo em 6 de julho de 1926. Foi um respeitado ator de teatro, cinema e televisão com uma longa e sólida trajetória nas artes cênicas brasileiras.
Iniciou a carreira no teatro, participando de diversas montagens importantes na cena paulista. No cinema, destacou-se por colaborações frequentes com o renomado diretor Walter Kori, participando de filmes como As Amorosas, de 1968, e Noite Vazia, de 1964, entre outros. Sua presença marcante e seu estilo elegante de atuação chamavam a atenção da crítica e do público. Na televisão, Mário Benvenuti também teve papéis de destaque. Um dos seus trabalhos mais lembrados foi na novela Pompom Beijo Beijo, da TV Globo, em que interpretava o Guido, o patriarca de uma tradicional família de imigrantes italianos. Sua atuação na trama foi muito elogiada, consolidando sua imagem como um ator de grande talento e versatilidade. Além da carreira profissional, era conhecido por sua discrição e pelo respeito conquistado entre colegas e diretores. Considerado um profissional sério e dedicado, Mário Benvenuti deixou uma marca importante tanto no cinema autoral quanto na teledramaturgia popular. Infelizmente, em 13 de novembro de 1993, aos 67 anos, Mário faleceu em consequência de um acidente automobilístico na cidade de São Paulo. Sua morte foi amplamente lamentada no meio artístico, pois ele era um ator de reconhecida competência e uma figura muito respeitada nos bastidores. Seu legado segue vivo nas produções que marcaram sua carreira, sendo lembrado como um grande nome da dramaturgia brasileira. Número 10. Caio Junqueira. Caio Junqueira foi um dos atores mais talentosos e versáteis de sua geração no Brasil. Nascido no Rio de Janeiro em 15 de novembro de 1976, era filho do também ator Fábio Junqueira e irmão do ator Jonas Torres, e desde pequeno esteve envolvido no meio artístico. Iniciou sua carreira ainda na infância, com participações em novelas e séries, e logo se destacou pelo talento natural e pelo profissionalismo. Nos anos 1990, consolidou seu espaço na televisão, com atuações marcantes em novelas como Desejo de Mulher, minisséries como A Muralha e séries de sucesso como Filhos do Carnaval, da HBO, onde recebeu elogios por sua interpretação intensa. No cinema, Caio brilhou no papel de Aspirante Neto, um dos personagens centrais do filme Tropa de Elite, de 2007, dirigido por José Padilha. Sua atuação, elogiada pela crítica e pelo público, marcou a carreira e o consagrou como um dos grandes nomes do cinema nacional daquele período. Participou ainda de filmes como Zuzu Angel, Zé do Caixão e Central de Brasil. Em 2018, voltou a se destacar na televisão na série O Mecanismo, da Netflix, baseada na Operação Lava Jato, onde interpretava um agente da Polícia Federal, novamente demonstrando sua versatilidade e capacidade de compor personagens complexos. No auge de sua maturidade artística, sua carreira foi tragicamente interrompida. Em 16 de janeiro de 2019, enquanto dirigia pelo aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, perdeu o controle do carro e colidiu violentamente com uma árvore. Caio foi socorrido e ficou internado em estado grave durante uma semana, mas infelizmente faleceu em 23 de janeiro de 2019, aos 42 anos. Um pequeno bônus para quem ficou até aqui. Vamos falar um caso a nível internacional muito famoso sobre Paul Walker. Paul William Walker IV, mais conhecido como Paul Walker, foi um renomado ator americano, nascido em 12 de setembro de 1973 em Glendale, Califórnia. Iniciou sua carreira ainda na infância como modelo e em pequenos papéis na televisão, mas foi no final dos anos 1990 e início dos anos 2000 que conquistou fama internacional. Paul ficou mundialmente conhecido pelo papel de Brian O'Connor na franquia de filmes Velozes e Furiosos, The Fast and the Furious, que estreou em 2001. Seu personagem, um policial que se infiltra em um grupo de corredores de rua liderado por Dominic Toretto, interpretado por Vin Diesel, rapidamente se tornou um dos favoritos do público. Ao longo da série, Paul participou de 7 filmes, tornando-se um dos pilares da franquia que ajudou a redefinir o gênero de ação e corridas de rua no cinema. Fora das telas, Paul era conhecido por seu trabalho humanitário. Fundou a ONG Reach Out Worldwide, que prestava ajuda a comunidades afetadas por desastres naturais. Também era um entusiasta de automobilismo e de esportes radicais,
paixão que se refletia em sua vida pessoal e na escolha de papéis no cinema. Infelizmente, em 30 de novembro de 2013, aos 40 anos, Paul Walker faleceu em um trágico acidente de carro. Ele era passageiro em um Porsche Carrera GT conduzido por seu amigo e empresário Roger Rodas. O carro colidiu com um poste e uma árvore em Santa Clarita, Califórnia, explodindo em chamas. A notícia abalou fãs do mundo inteiro e causou enorme comoção no meio cinematográfico. Paul Walker deixou um legado marcante no cinema de ação e na cultura pop, e até hoje é lembrado com muito carinho pelos fãs e pelos colegas de profissão. Sua morte prematura é uma das mais impactantes da história recente de Hollywood. Por hoje é só, pessoal. Obrigado a todos. Deixa o like e comenta qual desses você lembrava ou lhe marcou mais. E até o próximo vídeo.